Pessoal, vamos lá, vamos ver um pouco mais aqui sobre indústrias, sobre globalização, sobre a sociedade global, sobre a aldeia global. E isso é bem interessante quando nós tratamos da influência do mundo hoje na sociedade moderna, na sociedade em geral. Olha só, bora lá. Nós temos aqui a integração socioeconômica cultural entre os países. No caso, nós já falamos de fluxos, já falamos de alguns pontos que mostra a influência do homem perante a produção do meio, tá? No caso, como nós estamos vendo aqui, nós temos um mapa planisférico temático que mostra a divisão exata entre os países que encontram-se na faixa norte e os países que encontram-se na faixa sul. Essa linha verde, como nós estamos vendo aqui, geralmente ela é atribuída a uma linha vermelha. Ela é vermelha, mas quando você observar essa linha desinforme, essa linha que não apresenta uma conformidade, ela é totalmente desregularizada. Nós estamos tratando de países do norte e países do sul. É a desigualdade no mundo a partir dos níveis de desenvolvimento. E a partir disso nós vamos ter os países desenvolvidos ao norte e teremos os países subdesenvolvidos ao sul. Nessa questão dos países subdesenvolvidos é bem interessante porque dentro dele nós temos aí países emergentes, como é o caso do Brasil, aqui ó, o caso do Brasil, como é o caso da Índia, como é o caso da África do Sul, como é o caso do México. E temos países subdesenvolvidos industrializados, como aqueles que apresentam alto panorama industrial, mas que apresentam uma qualidade social muito precária. Então, nós vamos ter aqui países do norte e países do sul e algumas características que vão divergir essas duas faces aí. Nós temos os blocos econômicos, temos a internet, que hoje é o principal mecanismo de integração e de interação dos países. Eu sempre costumo dizer que a internet ela é a alma do planeta. Vamos lá. Vá para lá, vá. Papai está gravando. E aí nós temos a velocidade das negociações. Que velocidade das negociações é essa daí? Essa velocidade das negociações, elas estão na forma que a internet ela diminui as distâncias entre os países. Essa diminuição ela acontece devido à total ligação econômica e social entre os países. Aí nós temos empresas transnacionais e multinacionais. Muitos alunos eles questionam, eles têm essa dúvida entre empresas trans e multinacionais. A essência é a mesma. As empresas elas são as mesmas. O que vai diferenciar é o tempo e a transformação que ela obteve conforme o passar do tempo. Antes elas eram chamadas de multinacionais, porque elas se multiplicavam em vários países do mundo. Hoje essas empresas elas também são transnacionais, porque além delas se multiplicarem por países de diferentes territórios, nós temos o transitar. Nós temos esses países se multiplicando dentro das suas filiais. Então, temos, por exemplo, aí a Coca-Cola, né? Coca-Cola, marca norte-americana. A Coca-Cola, ela vai ser trazida para o Brasil. E aí no Brasil ela vai formar uma série de indústrias. A Fiat, um exemplo também, vai ter uma montadora aqui que vai produzir e a partir disso vai baratear os custos de produção e a partir desse barateamento dos custos nós teremos aí uma diminuição de impostos e a elevação de fatores locacionais. Certo? E aí vamos tratar sobre esse assunto que é um tanto que polêmico, mas que é de suma importância para o nosso Enem, para a nossa avaliação do dia 4 e 11 de novembro esse ano, tá? Desigualdade social. Estamos vendo aqui nessa primeira imagem a imagem da cidade e nós temos a imagem da mãe e do filho. Tá? Eu digo que é mãe porque não sei se isso daqui é uma orelha ou se é um brinco.
mas tudo bem. Nós temos, pessoal, duas pessoas olhando para o horizonte, onde estamos vendo a cidade, e que elas estão inseridas em um ambiente que existe dejetos, lixo aqui. Ó. O que isso significa, Tiago? Cara, exclusão, desigualdade. Por que desigualdade? Porque enquanto nós temos uma cidade com pessoas que trabalham, que geram seu fluxo, que proporcionam desenvolvimento e a partir disso possuem oportunidades, existe também, distante da cidade, uma classe de pessoas que são desfavorecidas, que não estão na conformidade de desenvolver o seu padrão. Tá? Isso é uma desigualdade social. Não acontece só ao nosso redor, acontece no mundo inteiro. Então, não importa em qual lugar você esteja, a desigualdade social ela vai estar sempre presente no ambiente na qual você mora. Tá? A desigualdade social no Brasil ela acontece como fator histórico e consequência histórica. Está enraizado no pensamento, no coração do brasileiro, a desigualdade social. Mas eu quero que você entenda, eu coloquei aqui duas imagens de duas escolas diferentes, provavelmente esta primeira imagem aqui seja de uma escola pública, e essa segunda imagem aqui do canto da direita seja uma escola particular, ou quem sabe uma escola pública. Só que aí mesmo que as duas imagens sejam imagens de escolas públicas, ainda assim, aonde essas escolas elas estão inseridas, existe sim um grau de subdesenvolvimento. Existe sim um grau de desigualdade. Então a desigualdade social, ela é bem interessante, certo? Para que nós venhamos atender aí. A qualidade de vida dos países em geral, certo? Que quanto mais próximo de zero, menor é essa desigualdade entre os países. E quanto maior é o índice de elevação, maior é essa disparidade. Então veja que a Europa é o continente que menos apresenta, né, esses coeficientes aí, e é o continente que apresenta o menor índice de disparidades. No caso do Brasil, o Brasil apresenta 5 regiões distintas, onde o Nordeste é a região que mais apresenta disparidades socioeconômicas e a região Sul a que menos apresenta. Quando eu falo de desigualdades socioeconômicas. E aí nós temos os espaços luminosos e opacos, que por Milton Santos é chamado de concentração aeroespacial, concentração espacial da população, onde nós vamos ter aí uma grande concentração de pessoas em países desenvolvidos. Observem e vejam, lembrem lá daquela figura que falamos ainda agora, sobre a divisão dos países do norte e do sul. Veja que os países que estão no norte são os países mais populosos. Logo, eles apresentam uma grande diversidade socioeconômica, tirando, é claro, o Brasil, a Índia e a China, que são 3 países altamente populosos, tá? Quando falamos de coeficiente de Gini, estamos tratando do grau de desigualdade. Então nós ficamos por aqui, um grande abraço para vocês. Quando for na nossa próxima aula, estaremos tratando sobre só temas de atualidades. Iremos falar do conflito Estados Unidos e Coreia do Norte, da tensão entre os mesmos, e aí vamos tratar do porquê que acontece esse conflito até os dias atuais. Um grande abraço para você, fique com Deus e bons estudos.